iniciando a nossa conferência missionária, oração, oração e missão, né? 2 temas importantíssimos. Então, mas eu queria fazer uma leitura para a gente abrir, que adivinha, está lá em Efésios 6, olha só. Eu queria ler o versículo 17 para pegar o contexto e 18. Para aqueles que não estão acompanhando a gente, nós estamos vendo aqui Efésios, estamos terminando e introduzimos essa porção que fala dessa grande guerra que nós estamos vivendo todos os dias. E vamos começar, a partir da próxima semana, a falar especificamente da armadura de Deus. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, do versículo 18, eu vou ler o 17 e 18 e fazer uma breve explanação, depois nós vamos entrar com os louvores. Vamos fazer uma oração depois. 17, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui é onde eu quero que vocês prestem atenção. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, é engraçado nesse texto que a oração, ela está fora da armadura. Ela não é uma peça da armadura. A pessoa diz, mas não é importante, pelo contrário. Ela recebe um papel destacado fora da armadura, tão importante que ela é. Qual é o papel da oração aqui? A gente tratou muito de analogias militares no último encontro que nós tivemos, e eu vou também usar um aqui. Existem algumas batalhas em que o suporte aéreo, ou seja, os aviões, eles são essenciais. Porque quando o inimigo ele é muito poderoso para o exército que está adentrando em uma determinada batalha, esse suporte aéreo ele faz aquele bombardeio antes para eliminar os focos possíveis focos de resistência daquela batalha. Durante, quando o exército aliado está penando para avançar, e às vezes até depois, quando ele já está sendo derrotado, o suporte aéreo. Existem casos que, por causa desse suporte aéreo, uma batalha ela foi completamente revertida. Esse é o papel aqui da oração. Ela vai estar antes de nós vestirmos a armadura, ele vai estar durante o combate e ele vai estar depois, porque a oração ela permeia todo esse combate. Não só a armadura de Deus, mas o próprio combate, eles têm que estar embebido na oração. Porque sem a oração, é aquilo que a gente sempre fala. Você quer escutar Deus falando com você, vá para a palavra de Deus. Agora você quer falar com Deus, é através da oração. E muitas vezes nós somos negligentes, a oração não é uma coisa fácil, porque a nossa carne detesta, nós temos que começar admitindo isso. E oração em missão, aí é que a coisa complica. Porque você está falando dos 2 elementos centrais no avanço do Evangelho. Missões é a forma aqui falando de uma forma macro, né, pegando as internacionais, e as micro mesmo, as missões que nós temos todos os nossos dias, que faz parte do nosso evangelismo. Se nós não consagrarmos em oração, se nós não orarmos, nós não vamos conseguir fazer o avanço devido. Nós precisamos desse suporte aéreo, pegando aqui a analogia militar que nós estamos vendo. Principalmente nas missões, porque nas missões nós vamos estar literalmente entrando em território inimigo. Não é um movimento de defesa, é um movimento de ataque. Então, sendo esse movimento de ataque, nós vamos enfrentar muita resistência. Literalmente, nós vamos estar, pegando uma linguagem bíblica, tirando as pessoas do fogo da condenação. Então, são 2 elementos importantíssimos que eu espero que vocês consigam conjugar, todos nós consigamos conjugar com as explanações que vão estar aqui ser dadas nesses dias. E lembrem-se, o contexto é batalha dessa passagem e de toda oração. Toda oração, o contexto vai ser batalha espiritual, que como nós vimos também, você não precisa se envergonhar de usar esse termo, porque existe a batalha, mas também, como nós vimos, existe a vitória, que vai vir por meio das nossas orações. Então sempre se lembrem, a armadura de Deus, o combate que nós travamos todos os dias, ele tem que estar inserido dentro de um contexto de oração. E notoriamente, no caso das missões, que é onde o combate ele é mais acirrado, que nós vamos estar atacando, invadindo território inimigo para sacar essas pessoas das mãos do nosso inimigo. Ok? Então, vamos fazer... Antes de convidar o pastor Mateus, vamos fazer só mais uma leitura, meus irmãos. Abram em Efésios também. Efésios capítulo 5. Agradecer o pessoal do louvor aí que nos ajudou a louvar o Senhor.
espero que o que você cantou, você faça compromisso, né? De fato entregar tudo ao nosso Senhor. E missões e oração estão relacionados com isso, né? Entregar o nosso tempo, entregar a nossa vida para poder a gente fazer a missão do nosso Deus, né? Eu quero ler só 3 versículos. Vamos ler Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por que eu estou lendo esse texto? Acima de tudo, a gente orar, a gente fazer missão através da oração, é a gente dedicar o nosso tempo, certo? Então, o que Paulo está dizendo para a gente não andar como nécio, ou seja, não andar como tolo. A gente não desperdiçar o nosso tempo. E mais do que desperdiçar o nosso tempo. Uma pessoa que é sábia, ela sabe o que é importante, o que de fato ela precisa dedicar. Então, a gente tem um propósito nessa conferência e a gente não só saber qual a vontade de Deus, que a gente sabe que a vontade de Deus é que a gente ore por missões, mas para que a gente entenda de fato que isso é importante, que isso é valoroso. Então, que a gente saia daqui com esse aprendizado. Então, quero convidar o pastor Mateus para poder nos conduzir e vamos orar aqui por ele e agradecer aqui a vida dele que está aqui para nos ajudar hoje. Senhor nosso Deus, queremos lhe pedir agora ajuda e auxílio do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa ajudar o pastor Mateus, que o Senhor possa capacitá-lo para poder nos ensinar. E, acima de tudo, ó Pai, eu peço pelo coração de cada um aqui. Se não for a ação do Teu Espírito Santo, a gente não vai sair daqui praticando, ó Pai. Então eu te clamo, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a praticar tudo o que vamos aprender e que a gente possa compreender como a gente pode fazer o Teu reino avançar, cooperar com o avanço do Evangelho através da oração. Que esse seja um momento abençoado para nós e que, acima de tudo, glorifique o Teu nome. É assim que eu te oro e te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Queria apresentar aqui os visitantes, a Mari, a Tailane e Lilone, é isso? Da Igreja Batista em Passaré. Vocês são muito bem-vindos e é bom tê-los aqui conosco. Meus amados, hoje eu estou com um desafio muito grande, que é substituir o pastor Tiago. Acho que é uma tarefa impossível, eu diria. Mas eu quero lançar o chão para a nossa reflexão e talvez para a conferência inteira. Eu quero trabalhar com os irmãos a partir de três tópicos. O primeiro deles eu quero tentar lembrar e retornar para os irmãos a ideia de missão. Tentar olhar na Escritura o que é que a Bíblia fala a respeito de missão. Depois eu quero então olhar aí na Escritura o que é que a Bíblia fala sobre oração. E olhando então esses dois conceitos, tendo eles mais claro, mais vivos em nossa mente uma vez mais, eu quero então olhar como é que a igreja pode fazer parte, uma igreja local, ela pode ser uma bênção e participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, tá bom? Eu acho que é uma ideia equivocada dos crentes da nossa geração pensar que missões, ela inicia em Mateus capítulo 28. Me parece que a igreja brasileira ela tem a ideia de olhar para o que Deus está fazendo no mundo a partir de apenas aquele mandato que Jesus fez em Mateus capítulo 28 e nos evangelhos. Mas se nós olharmos a Bíblia de modo mais cuidadoso e olharmos então a própria tratativa de Deus com Israel, nós veríamos que Deus não se circunscreveu a tratar com Israel somente dentro do seu território. Me parece que a própria eleição de Israel, ela não tinha um fim em si mesmo. Me parece que Deus, ao eleger Israel, ele estava elegendo Israel para que Israel fosse uma bênção para as demais nações. Eu posso ver essa verdade em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Eu posso ver essa verdade em Êxodo capítulo 19, em Salmo 67, no Salmo 96, nos Cânticos do Servo, em Isaías. São todas passagens que nós poderíamos olhar para provar e tentar lembrar como Deus, ele é um Deus que não está somente preocupado com o seu povo, mas ele está agindo de uma perspectiva global.
Christopher Wright, um autor do livro de Missão de Deus, que a gente tem em português, ele chega a falar que o primeiro versículo missionário da Bíblia é Gênesis capítulo 1, versículo 1, pois ali Deus está estabelecendo o palco onde a sua obra missionária vai acontecer. A má compreensão da ideia de que a missão de Deus ela é algo que começa no próprio Deus, ela nos convida, ela nos força a permanecer com a visão muito bairrista. Tanto é fato que não é incomum jovens vocacionados virem ao seu pastor, até mesmo à sua igreja, almejando ir às nações, e então as pessoas dizerem para ele aquele falacioso argumento: por que você vai para tão longe? Por que você não prega para as pessoas que estão aqui ao seu redor? Essas pessoas, a elas, falta a compreensão de que o nosso Deus é o Deus das nações. É o Deus que demanda a adoração em todos os povos. Esse é um problema que o Salmo 150 coloca. O salmista convida, e vocês vamos olhar lá. E aqui, irmãos, hoje vou quebrar todos os protocolos e não vou escolher uma passagem, fazer uma única exposição, como geralmente costumo fazer. Mas vou olhar várias passagens e tentar fazer pequenas exposições para tentar, então, agregar elas em torno do nosso tema. Então, gostaria de olhar o Salmo 150 e ver o problema que esse salmo coloca para compreendermos, então, a ideia de missão. O Salmo 150, ele é intitulado, aqui eu acho que esse título, de modo específico, ajuda a nossa compreensão, como uma doxologia final. Salmo 150, versículo 1, ele diz o seguinte: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai pelos seus feitos poderosos, louvai consonante à sua grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse salmo apresenta um problema que desperta a obra missionária, porque nós olhamos para as nações e não vemos esse salmo sendo cumprido. O Deus que nós servimos, o Deus a qual nós adoramos, é o Deus criador. E por ser criador, ele demanda ser adorado. E porque ele não é adorado, então as missões devem acontecer. Veja que essa não é uma perspectiva antropocêntrica da missão. Eu estou muito acostumado a visitar conferências missionárias e que as pessoas são despertadas a se engajarem em missões a partir de fotos de crianças na África, a partir de locais que precisam ainda ser evangelizados e que, de fato, essas são causas genuínas, mas elas não são a força motriz pela qual a missão se move. A missão se move, primeiramente, porque os crentes, eles têm embutido em si mesmo o senso de levar a glória de Deus para as nações. Nós queremos ver o Senhor, Criador do céu e da terra, ser adorado em locais onde ainda Ele não é. Por isso, então, nós fazemos missões. É claro que a compaixão ela é algo importante que deve ter, mas a consciência central, a primazia, como eu costumo colocar, a força motriz, que impulsiona a igreja a se engajar em missões, é o anseio de ver o Salmo 150 sendo cumprido. Deus sendo adorado e louvado por todos os povos. E aqui eu gostaria de lembrar da história dos morávios. Os irmãos vão lembrar que aqueles 2 jovens morávios queriam pregar para uma tribo de escravos lá na Índia. Eles mandaram então uma carta solicitando a sua entrada como pregadores do evangelho, mas lhes foi negada. E então o senhor daqueles escravos disse que a única forma para eles entrarem ali era se eles se vendessem como escravos. Aqueles jovens não pensaram 2 vezes e se ofereceram, venderam a si mesmo como escravos. Diz a história que eles estavam no porto, a igreja toda chorando, seus familiares chorando, enquanto um daqueles jovens irrompeu todo o clamor e falou: isso é para que o Cordeiro receba a glória que ele merece. O Cordeiro não está sendo adorado entre aqueles escravos, e para que ele receba a glória que ele merece, nós estamos indo até lá. De modo que o que eu faço para me entregar, nada pode ser comparado àquilo que ele fez, ao se interpor entre nós e Deus, ao aplacar a ira santa de Deus e nos dar possibilidade de nos relacionarmos com ele. Missão, portanto, ela é um impulso para ver a glória de Deus acontecendo no mundo.
Agora, eu gosto de distinguir entre missão, ou a missão de Deus, e as missões. Quando eu falo de missão de Deus, eu estou falando dessa iniciativa que Deus está fazendo na história para restaurar com Ele mesmo, na pessoa de Cristo, todas as coisas que foram quebradas pelo pecado. Isso é o que eu entendo por missão. Por missões, eu entendo que tudo aquilo que a igreja faz para participar, para se alinhar com o que Deus está fazendo, então nós chamamos de missões. As missões podem mudar. Nós podemos destinar os nossos a força missionária para a Índia, para a Espanha, para a Argentina, para o interior do Ceará, para o interior do Pernambuco, para as tribos indígenas. Isso pode mudar, mas a missão de Deus, ela é o núcleo duro pelo qual as missões da igreja vão orbitar. E para isso, então, eu gostaria de lembrar para os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 3. É muita maldade eu pedir para que os irmãos lembrem da última vez que estive aqui pregando, do texto, mas eu quero só lembrar, quando nós falamos então a ideia de quem foi o primeiro missionário. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente pode ver esse primeiro missionário em ação. Para a gente otimizar o nosso tempo, eu estarei pressupondo que os irmãos já conhecem Gênesis capítulo 3, já têm lido ele bastante, já têm utilizado muito nos evangelismos, então eu vou ler apenas o versículo 15, tá bom? Se esse não é o seu caso, por favor, tome nota e leia o capítulo inteiro em casa, posteriormente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Agora deixa eu dar um pouquinho do contexto aqui, lembrar. Deus havia criado o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Ao homem, Deus havia dado uma ordem de que ele não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Caso contrário, ele iria morrer. Acontece então que a serpente, ela aparece até a mulher e passa a tentar a mulher, e essa tentação, ela tem a ver com descredibilizar a palavra de Deus, ela tem a ver com tentar colocar para a mulher um grau de proeminência sobre a sua própria vida que não lhe é devido, até o ponto que a mulher então vê que a árvore é boa e ela deseja ter um entendimento e ela come. E ela também dá ao seu marido e ele come. Me parece então que Adão e Eva tornam-se o primeiro povo não alcançado. Me parece então que aqui Adão e Eva estão separados de Deus e, portanto, precisam de alguém que lhes anuncie o evangelho. Precisa de que alguém, assim como nós, movido pela paixão, do desejo de adorar e glorificar o nome de Deus, cheguem até eles e anunciem a mensagem da salvação. Mas se eles eram os únicos seres, os únicos homens do mundo, quem poderia fazer isso? A quem Deus poderia enviar? Os irmãos vão lembrar de Isaías capítulo 6, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aquela pergunta é respondida. Isaías, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. No entanto, em Gênesis capítulo 3, se Deus houvera perguntado isso, ninguém poderia responder. Então, não tendo quem enviar, o próprio Deus resolveu ir e agir como um missionário. A Bíblia diz que Adão e Eva ouviram seus passos e ele foi em direção àquele casal para lhe anunciar a promessa de que o descendente, aqui o evangelho em sua forma incipiente, em sua forma ainda como os teólogos costumam falar, o proto-evangelho, e Deus anuncia o evangelho, ele vai em direção ao casal perdido, e ele então inicia a sua missão. Portanto, não pense que o primeiro missionário de proeminência foi Paulo. Não pense que o primeiro missionário foram os apóstolos ou os profetas do Antigo Testamento. Me parece que esse texto nos dá base para perceber que o Deus a que nós servimos é um Deus de natureza missionária. Se você perceber, então, todos os fatos que vão se desenrolar no Antigo Testamento visam a glória de Deus ser espalhada por todos os povos. Êxodo capítulo 7 vai falar que a ação de Deus ao libertar Israel é com vistas a Deus ser conhecido em outras nações. Então, isso é que a gente tem pensado sobre missão de Deus. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre oração. E, para isso, eu gostaria de ir com os irmãos para Lucas, capítulo de número 11.
somente o versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Essa pergunta, ela tem caminhado comigo por algum tempo. Esse pedido. É interessante perceber como, ao ler os evangelhos, algo que se destaca na pessoa de Jesus é a sua capacidade de trazer discursos que nos encantam tanto por sua beleza, como também discursos que nos encantam pela sua profundidade. Como Jesus, ele era um excelente pregador. Ao ler os evangelhos, eu também fico encantado com a capacidade de Jesus de operar milagres e maravilhas. Nós vemos ele sendo o Senhor sobre as coisas da natureza, nós vemos ele sendo o Senhor sobre as enfermidades, nós vemos ele mostrando o seu senhorio sobre os demônios, nós vemos Jesus mostrando o seu senhorio sobre a morte. No entanto, os discípulos não pedem para Cristo para que ele lhes ensine a fazer milagres. Não pede para que ele lhes ensine a pregar. Não pede para que ele lhes ensine a ressuscitar mortos. Eu certamente, se tivesse a oportunidade de pedir algo para Jesus, eu pediria: me ensina a ressuscitar mortos. De vez em quando eu gosto de chegar perto de um caixão e falar assim: ressuscita para ver. Eu acho um negócio muito lindo, um milagre encantador, não é verdade, irmãos? Mas os discípulos pediram para que Jesus lhes ensinasse a orar. Essa pergunta me fez escrever um livro no ano passado sobre a vida de oração e tentar olhar algumas passagens de Lucas, porque me parece que o povo, pelo menos o povo a quem eu tinha contato, não estava compreendendo a ideia de oração. Quando estourou a pandemia, então nós e os pastores lá da igreja a qual eu sirvo, dividimos para ligarmos para o povo para orar, e outros irmãos de outros lugares também que a gente compartilhava pedido de oração, e eu anotava. Certo dia eu parei para olhar aqui o meu caderninho de oração, e eu vi orações. Eu sei que aqui foi diferente, mas lá eu vi orações por saúde, e vi orações por emprego. E eu via e lia, passei a página assim, olhei, voltava, e só tinha saúde e emprego. Aí eu vou ligar para mais pessoas. Irmãos, eu gostaria de orar por você, pela sua família. Como é que eu poderia orar? Não, pastor, acho que o senhor poderia orar pela gente, para que Deus pudesse nos dar uma porta aberta de emprego, as coisas estão difíceis, fulano de tal está doente, eu gostaria que ele fosse curado. E por mais que essas coisas sejam legítimas, nós encontremos fundamentos bíblicos para pedir a Deus essas coisas, me parece que nós perdemos quando limitamos a nossa relação de oração com Deus a somente emprego e saúde. Me parece que a oração é muito mais do que resposta que Deus possa nos vir a dar. Me parece que, ao ler Lucas, a oração está relacionada a um tipo de relacionamento, a um tipo de comunhão que eu desenvolvo com Deus para que eu possa me alinhar cada vez mais com aquilo que Ele está fazendo no mundo. Portanto, a oração é uma obra missionária. Portanto, se eu, ao orar, estou lapidando o meu coração e moldando as minhas motivações e o meu pensamento por aquilo que Deus fala por sua palavra, ao dobrar o meu joelho e entrar em oração, eu estou entrando na linha de frente da obra missionária. Porque eu estou tentando fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então isso é que eu tenho entendido por oração. Eu trouxe aqui uma definição do John Bunyan. Eu não sei se eu vou me lembrar de cabeça, mas se eu não me lembrar, você pode ler lá no meu livro, tá bom? Está no 2º capítulo. A oração é o derramar afetuoso e consciente da alma, guiado pelo Espírito, através de Cristo, em que o crente vai pedir as coisas que Deus prometeu por sua palavra. Se Deus nos prometeu, nos dá poder por sua palavra, é lá que nós devemos buscar poder para fazer coisas que nós naturalmente não faríamos. E é assim então que eu quero me dirigir com os irmãos para Lucas capítulo 24. Então nós vimos um pouquinho o que é a missão, nós vimos um pouquinho o que é que a gente pode entender ou introduzir a ideia de oração. É claro que é muito mais abrangente, mas o nosso tempo não nos é favorável para a gente esgotar. Eu quero só pegar o que é importante para a gente aqui.
Então nós vamos ler Lucas 24, 44 ao 49. Diz assim a palavra de Deus: ao seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que sejais do alto, revestido de poder. Como eu havia falado, a oração ela tem a capacidade de gerar em nós uma habilidade para fazermos coisas que naturalmente não faríamos. E me parece que isso é necessário para missões. Pense comigo em Jesus comissionando os seus discípulos a irem a todas as nações e pregar o evangelho. Eles tinham que ter uma capilaridade cultural, eles tinham que ter uma capacidade de deslocamento geográfico, eles tinham que ter muitas coisas que eram maiores do que eles mesmos. Uma habilidade maior do que aqueles tinham, uma coragem maior do que aqueles tinham, um entendimento maior do que o que eles tinham, um preparo maior do que o que eles tinham. Me parece que Jesus, ao comissionar a sua igreja, mostrou para ela que a obra é muito maior do que os obreiros. E me parece que não somente naquela época, mesmo hoje, com seminários, agências missionárias, aviões, carros, para facilitar, a obra ainda continua grande, continua extensa, continua muito maior do que as demandas que nós conseguimos atender nas próprias igrejas locais. Por isso, então, que para fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, para receber a capacitação necessária para cumprir o mandamento de Deus, é necessário que as igrejas locais incluam em sua vida de oração, oração por missões, por capacitação, por poder do alto. Mas poder do alto precisa ser compreendido da perspectiva bíblica, irmãos. Muitas pessoas confundem poder do alto e a ação do Espírito Santo na igreja, principalmente no nosso Brasil. Muitas pessoas acham que poder do alto é uma vinda do Espírito Santo para gerar calafrios que arrepiam, para gerar experiências sensoriais externas, para que elas possam sentir-se bem. Jesus falou que eles tinham que ir para todas as nações. E aqui vou citar o pastor Tiago: anunciar um nome sobre todo nome, pregar uma mensagem para todas as pessoas e um poder que estava disponível a todas as pessoas, o poder do alto. Portanto, eu quero olhar então em Atos agora com vocês algumas passagens que podem responder a pergunta para nós: como a oração ela pode nos beneficiar em missões. Nós já vimos então que ela vai ser o meio pelo qual nós receberemos a promessa de capacitação, de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, essa ideia ela é relembrada. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A ideia aqui, mais uma vez, em conexão com Lucas capítulo 24, é que eles receberiam poder, seriam revestidos do alto. Mas a pergunta que nós podemos fazer, legítima ao texto, é: poder para quê? Para que eu quero poder? Como eu falei para os irmãos, o poder dado para uma pessoa que não sabe a finalidade correta, ele não é benéfico. Se Jesus me desse poder para ressuscitar pessoas, eu certamente não usaria isso para o bem da glória dele. Talvez fizesse isso de forma leviana ou coisas nesse sentido, mas a ideia aqui é de um poder que vai dar capacidade para eles testemunharem o evangelho.
A ideia, então, de testemunha do Evangelho aqui é a ideia de alguém que tem a capacidade de testificar perante o tribunal, de testificar perante outros, e alguns dizem até que testificar com a própria vida. A ideia de poder, então, não é para que você tenha experiências sensoriais, mas a ideia de que com a sua própria vida você viva o que cantamos ainda há pouco. Que com a sua própria vida você testifique, você tem o Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo, não mostre-me através daquilo que você sente, mostre da forma como você vive, pregando o Evangelho. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 2, versículo 4. O texto fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Me parece, então, que aqui há uma ideia de continuidade, de relação. Porque eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar sobre as grandezas de Deus. E as pessoas que estavam naquele ambiente, elas compreendiam, na sua própria língua, as grandezas de Deus. Ao ponto de que isso lançou o chão para a pregação apostólica de Pedro. Mais à frente, em Atos capítulo 4, versículo 8, nós vemos essa mesma expressão aparecendo mais uma vez. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Aqui nós temos a mudança da água para o vinho de um homem que era medroso, que era negador, para um homem que por causa do poder que lhe foi conferido, ele agora confronta, ele agora se levanta em autoridade perante os homens mais importantes da sua época. Se você lembra o texto da negação, fala que Pedro negou a Cristo para uma criada. Aquela criada não tinha nenhuma importância social. Aquela criada não tinha nenhuma proeminência que pudesse dar para ela a capacidade de fazer algum mal a Pedro. Mas ainda assim, diante de uma pessoa sem expressão, Pedro negou a Cristo. Agora, com o poder que veio sobre Pedro, ele está perante os principais daquele local. E ele agora prega o Evangelho. Meus irmãos, enquanto tive plantando igrejas no sertão, na linha de frente da obra missionária, uma luta constante que eu travava com o meu coração era a respeito de coragem. De entrar na casa das pessoas. A nossa missão nos orientava a ter uma rotina de terça a domingo, de 3 às 7 da noite, indo de porta em porta, expondo o plano da salvação, ou aqueles que já haviam ouvido, visitando e dando estudos. Uma luta que eu travava constantemente, às 2h30, quando nós nos juntávamos para orar, era: Senhor, me ajuda a vencer o meu medo. Eu tinha medo de pregar o Evangelho. E eu percebo que isso é muito comum entre missionários. Na época eu tinha 18, então era um pouco mais inexperiente do que sou hoje. Mas mesmo crentes que já estão há muito tempo na igreja têm medo de talvez deixar a sua vida ou replanejar a sua vida para se dedicar em missões ou coisas nesse sentido. É necessário que sejamos como um Pedro. Alguém que era fraco, alguém que era negador, mas pelo poder que lhe foi conferido pelo Espírito, nós podemos ter acesso a isso através da oração, ele se transformou em um homem ousado para pregar o Evangelho. Muito disso se dá pelo fato de que, ao levantarmos para pregar o Evangelho na ousadia que o Senhor nos confere pelo Espírito, as pessoas olham para nós e elas tendem a compreender que a graça e o poder que está fluindo através de nós, não tem a ver com nós, mas tem a ver com aquele que nos impulsiona, aquele que nos lidera, aquele que nos dirige. Talvez eu esteja olhando para pessoas que tenham medo de partilhar o Evangelho. Talvez a igreja em Parangaba tenha adotado missionários que estejam passando por lutas constantes. E quanto mais difícil é a aprovação, mais
Isso assustador fica. Mas nós podemos nos colocar na brecha, nos interpor entre os nossos irmãos e clamar para que do alto venha poder, para que esses homens, essas mulheres caminhem em pregação ousada do Evangelho. É isso que acontece com Pedro. Mas não somente com Pedro, em Atos capítulo 6, versículo 5. Nós vemos a instituição dos diáconos. E uma das qualidades para que os diáconos fossem aceitos, estabelecida pelos apóstolos, é que eles fossem homens cheios de fé e cheios também do Espírito. E mais na frente, então, Lucas vai mostrar como é que essa plenitude do Espírito, esse enchimento do Espírito se manifestava em Estevão. Se manifestou quando Estevão se levantou perante as autoridades e pregou o Evangelho à custa de sua própria vida. Você lembra lá de Atos 7, 54? Diz assim o texto: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Aqui nós temos um homem que testifica o seu enchimento do Espírito com uma vida que prega o Evangelho. Por isso, irmãos, nós precisamos orar para que Deus encoraje os missionários. E uma das formas pela qual a igreja pode orar por missões é orando para que eles sejam ousados, sejam corajosos, para que eles tenham ousadia para pregar o Evangelho. Meus irmãos, essa é uma luta mais constante do que nós geralmente costumamos pensar. Nós vemos isso também em Atos capítulo 13, o Espírito liderando missões. Aqui nós estamos trabalhando então a ideia de qual é a ação do Espírito Santo na vida do crente. Agora vamos olhar como é que o Espírito age na vida da igreja, liderando ela para missões. Eles estavam servindo ao Senhor, jejuando. A ideia de serviço aqui, irmãos, é uma ideia muito... eu acho que a ideia de culto aqui, a gente perde um pouquinho o peso pela tradução, mas a ideia é que eles estavam cultuando a Deus, que eles estavam adorando a Deus. E dentro disso envolve oração, envolve uma igreja que era temente a Deus em oração. Eles jejuavam e a partir disso, então, o Espírito Santo chama pessoas. Enquanto a igreja local ela ora por missões, o Espírito Santo convoca pessoas dentro da igreja para fazer parte da obra que ele está fazendo no mundo. Veja como isso se dá em Antioquia. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então a ideia é que essa liderança do Espírito em missões se dá através da oração. Durante o tempo que eu servi como missionário, plantador de igreja no sertão, eu tive a oportunidade dada por Senhor de passar por pequenas provações financeiras. Essas provações não foram tão complicadas, porque quando eu compartilhava com as igrejas que me conheciam, os irmãos se sensibilizavam e investiam, e contribuíam, e me ofertavam, e me ajudavam a permanecer com o meu ministério, me ajudavam a custear o meu ministério. Mas deixe-lhes confessar uma coisa. A mim, embora tenha passado algumas provações, nunca me faltou dinheiro. Mas sempre me faltou pessoas que oravam por mim diariamente. Eu estou convencido de que é mais fácil a igreja local participar de missões investindo do que orando. Eu não quero criar uma tensão, eu não quero dizer que o investimento na obra missionária é negativo, pelo amor de Deus, isso é bíblico. 3 João fala de que nós faremos bem se encaminharmos aqueles que deixaram a sua vida por causa do nome.
Mas nós também faremos igualmente bem se à medida que encaminhamos financeiramente, também oramos por eles. E quando nós falamos de oração por missionários, geralmente a gente costuma orar no atacado. Não é verdade? Senhor, abençoa os missionários. Qual foi a última vez que você se engajou para orar por um missionário? De modo, como eu costumo falar, no varejo. Orar por ele em sua necessidade específica. Orar pelaquela pessoa, pelaquele jovem que ele está treinando, pelaquela casa que ele está evangelizando. Veja, irmãos, aqui nós temos uma igreja que envia, que ela impõe a mão sobre ele e diz, nós estamos com você. Mas enviar não é somente colocar a mão no bolso e dar dinheiro. Isso é bênção, isso é bom. Isso é o plano de Deus também. Mas uma parte do que significa enviar envolve intercessão, envolve oração. E aí nós podemos olhar por diversos textos bíblicos como poderíamos orar por missionários. Eu vou fazer menção de Colossenses capítulo 4. Versículo 2. Paulo está pedindo oração por si. E ele pede para a igreja, irmãos, perseverem na oração. A ideia aqui é de um processo, de uma vida contínua de oração. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós só oramos por missionários uma vez por mês. De modo genérico. Ele fala, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo pelo qual estou algemado. Eu preciso contar com a ajuda dos irmãos para conferir essa informação, mas eu me lembro poucas vezes que Paulo ora pela conversão de alguém. Eu me lembro muito mais vezes que Paulo ora pedindo para que ele seja fiel na sua exposição do evangelho. Muitas vezes nós gastamos tempo, e isso é bom, tá? Pedindo para que Deus converta pessoas. Isso é bom, isso nós precisamos fazer isso. Mas nós também precisamos igualmente orar para que missionários sejam fiéis em sua pregação. E que a porta seja aberta para que ele possa falar do mistério de Cristo, pelo qual ele está algemado. Veja, irmãos, como isso é importante. Veja como você pode rechear a sua oração de textos bíblicos e tentar se alinhar com o que Deus está fazendo no mundo. Nós já vimos oração para que Deus dê coragem, para que Deus dê ousadia. Nós vimos aqui oração para que Deus abra portas. Nós vimos oração para que Deus lidere a igreja de modo geral, através da ação do Espírito, levantando pessoas no meio de nós. E por favor, se o Espírito se agradar de fazer isso, se o Senhor se agradar de distribuir dons e pessoas que têm se inclinado a servir em missões, não empreste sua boca para o diabo, pedindo para que essas pessoas tenham um plano melhor para a vida. O que pode ser melhor do que um homem ou uma mulher gastar sua vida para fazer o nome de Deus conhecido? Igrejas bíblicas fiéis que eu conheço, a um jovem, a um candidato se levantar para querer ser pastor ou missionário, as pessoas zombam, as pessoas refreiam, as pessoas aconselham a que procure outra coisa. Se nós queremos ser uma igreja que participa do que Deus está fazendo no mundo, enquanto oramos e Deus responder a nossa oração, nós recebemos como bênção e não como maldição. E eu falo inclusive dos seus filhos. Eu falo inclusive da sua filha, que você tanto sonhou que ela fosse uma dentista. Genial. Ou esse seu garoto lindo e maravilhoso que poderia ser um médico e ser o orgulho da família. Amém. Mas se Deus estiver chamando ele para servir em missões, suplique por ele para que a palavra, a porta seja aberta para que ele pegue a palavra. Não para que ele somente passe no concurso público, não somente para que ele tenha a porta de emprego, mas para que ele seja um pregador fiel do evangelho e ele seja sábio para aproveitar as oportunidades.
Muitas vezes, irmãos, e aqui o capítulo 4, o versículo 5, ele fala sobre aproveitar as oportunidades. Olha só, Paulo pede para que ele tenha sabedoria para aproveitar as oportunidades. Muitas vezes nós perdemos a consciência, como o pastor João Vitor colocou aqui, de que nós estamos numa batalha. E porque nós perdemos a consciência de que estamos numa batalha, nós passamos a admirar o mundo e toda a beleza que ele tem. E esquecemos que há bala voando. É claro que linguagem metafórica, mas aqui em Fortaleza, tendo a consciência de que se está em guerra. E aí ele conta uma ilustração de uma família que subiu a colina para assistir a guerra. E viu a bala comendo solta. E eles foram assistir, ficaram lá escondidinhos, achando bonito e contemplando a beleza das pernas sendo decepadas e todas essas coisas. O que aconteceu foi que eles foram feridos. E eles acabaram sendo mortos. Às vezes nós perdemos a consciência de que estamos em uma guerra e oportunidades vêm para que nós preguemos o evangelho e acabamos por perdê-las. No campo missionário, cada oportunidade é crucial. Eu tive o privilégio de servir em um campo onde não havia nenhuma igreja evangélica. Portanto, cada oportunidade, cada contato era um contato que oportunizava a pregação do evangelho. As pessoas não conheciam o básico da fé. É muito comum evangelizarmos em Fortaleza e as pessoas terem a noção básica do que é a ceia, do que é o pão, de modo geral, por mais que elas não tenham a noção das implicações e das questões teológicas envolvidas nisso, elas sabem que representa o corpo e o sangue de Cristo. Não poucas vezes evangelizando, muitas pessoas me perguntaram a respeito disso. E eu me lembro de muitas vezes perder claras oportunidades de partilhar o evangelho. Mas veja, se, quem sabe, uma igreja estivesse intercedendo por mim, como Paulo pede, essas oportunidades poderiam ser lideradas pelo Senhor na minha vida com mais facilidade. Veja, irmãos, nós temos uma obra muito maior do que nós mesmos. Nós temos homens envolvidos em tradução do Evangelho. Talvez você poderia gastar um tempo de oração para que essas pessoas escolham as palavras adequadas e corretas, elas tenham sabedoria para traduzir de forma precisa o Evangelho. Que elas tenham sabedoria para fazer os relacionamentos corretos, para contextualizar a mensagem de forma que seja biblicamente fiel e culturalmente inteligível. Eu poderia gastar a noite inteira dizendo para os irmãos como uma igreja local deveria e poderia orar por missões. Isso eu desafio você a buscar mais motivos. Nós queremos lançar o chão, pensando então, missão de Deus, essa iniciativa que Deus está fazendo no mundo. Como diz mais uma vez o pastor Tiago, como Deus está juntando as duas pontas da eternidade, ligando uma na outra naquele evento que aconteceu na cruz do Calvário. Deus está unindo as duas pontas da eternidade em Jesus. Uma das formas pela qual ele faz isso é trazendo pessoas para si, reconciliando pessoas consigo. E o ápice da reconciliação é manifesto quando nós dobramos o nosso joelho e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor através da oração e desenvolvemos comunhão com Ele. E à medida que oramos, temos o nosso coração moldado pela palavra. E à medida que o nosso coração é moldado pela palavra, nós participamos do que Ele está fazendo no mundo. E oramos então por missões. Eu espero que eu tenha encorajado os irmãos a orar pelos missionários. Eu gostaria então de fazer essas breves aplicações aqui. Eu nem notei elas, nem deu tempo para falar a verdade. O pastor João falou comigo, era 4:30 p.m. Então, o esboço que eu consegui formar foi mais ou menos esse. Mas como aplicação, eu gostaria de encorajar você a talvez hoje mesmo mandar mensagem para o missionário que você conhece e perguntar como você pode orar por ele. E tentar talvez desenvolver um relacionamento mais sério, mais intencional. Mandar aquela mensagem e passar e dizer, irmão, eu orei por isso. Como é que aconteceu? Houve alguma resposta? Alguma coisa que nós podemos acrescentar nessa oração e passar a se dedicar? Talvez você não precise orar por todas as nações. Talvez você fará melhor se escolher uma pessoa e adotar e gastar tempo na vida dessa pessoa, de oração, clamando. E à medida então que você vai orando, leia os textos, leia as orações paulinas e tente orar pelas pessoas, pelos missionários, como Paulo orava pelas igrejas. E eu tenho certeza que isso vai ajudar. Eu também gostaria de convidar você a fazer aquela oração dentro da igreja local que talvez seja a mais difícil. Senhor, se o Senhor estiver precisando de alguém
para ir a algum lugar, gostaria de me colocar à disposição. Essa talvez é uma oração desafiadora. Mas eu gostaria de encorajar você para isso. Talvez o Senhor precise de uma família para plantar uma igreja em um local que ainda não foi conhecido. Talvez o Senhor esteja procurando um jovem. E dentro da igreja local você pode olhar: Senhor, eu quero ser essa pessoa para traduzir a Bíblia para aquele povo. Eu quero ser a pessoa para levar o evangelho para aquele povo que ainda não te conhece. E não somente agora orar pelos outros, mas também orar por si mesmo e perguntar como você pode participar de forma mais eficaz no que Deus está fazendo no mundo. Amém? Gostaria então de finalizar o nosso tempo orando. Fique com essas duas aplicações. Tentem entrar em contato com o missionário e orar de modo específico por ele e por sua família. E talvez passar 6 meses ou 1 ano orando por essa mesma pessoa. E eu tenho certeza que se você orar 1 ano, a sua oração não vai ser repetitiva. Você não vai só orar: Senhor, o abençoe. Senhor, que ele seja fiel em sua pregação. Que são coisas boas, mas você pode ir tentar rechear a sua oração de texto bíblico, tá bom?